Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tivemos uma pequena falha técnica, né, na abertura da sala online, mas estou gravando esse vídeo de posteriormente ser disponibilizado a todos vocês com os comentários da nossa unidade 2 deste mês em que nós estamos trabalhando Cristologia, essa disciplina tão importante, tão fundamental. Lembrando que nós temos um curso que é auto-instrutivo, né? Os livros são a principal instrução. Então, nosso papel aqui é trazer os pontos principais a serem frisados, gravados por vocês e reforçar que vocês têm que ler, de fato, essas lições para ter um melhor aproveitamento, tá joia? Vamos juntos orar e vamos juntos meditar nessa palavra em nome de Jesus. Pai amado, te louvo, te glorifico por este momento, meu Deus, por este vídeo que certamente chegará aos teus filhinhos e que este momento de meditação seja um momento, meu Deus, segundo a tua vontade, o teu querer, a tua palavra e que os nossos corações e mentes estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, unidade 2 deste livro que fala sobre Cristologia. Relembrando rapidamente aquilo que falamos na última lição, Cristologia, Cristos, o ungido, aquele que vem da parte de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como João identifica no seu retorno lá no Apocalipse. Logia, o estudo. Então, o estudo de Cristo, o estudo de quem é Jesus. Na última lição, nós podemos falar do Jesus Deus, do Jesus homem. Podemos também abordar a Trindade, essa doutrina tão essencial para nós cristãos, entendendo que Jesus é Deus, mas sendo e tendo a mesma natureza de Deus, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são ao mesmo tempo diferentes. Um Pai criador, um Espírito Santo que habita na criação e o Jesus que é mediador entre Deus e os homens. Essa segunda unidade, ela vai trazer, então, dentro da Bíblia, a cristologia. Nós vamos passar no Antigo Testamento qual era a expectativa do Messias, o que se aguardava e se esperava de um Messias nesse período, passando pela cristologia nos evangelhos, inclusive nos evangelhos sinóticos, no evangelho de João, nas cartas paulinas e no livro de Hebreus, que quem sabe é a maior, juntamente com o evangelho de João, o livro de Hebreus é a maior exposição sobre a cristologia, a alta cristologia que se diz, ou seja, a divindade de Jesus. Nessa divisão entre alta e baixa cristologia, quando você vê essa expressão, é apenas quando fala da natureza de Cristo. Alta cristologia, divindade, baixa cristologia, Jesus como homem. Lembrando que ele era 100% Deus, 100% homem. Nessa unidade 2, portanto, nós vamos expor as múltiplas características do Cristo através da palavra de Deus. No capítulo 1, que você pode ver a partir da sua página 63, nós temos falando a ideia do Messias no Antigo Testamento. E qual é a ideia principal desse capítulo? Se você notar, toda a Bíblia aponta para Jesus. Se você for no Gênesis, a queda ela é imbuída de uma promessa de alguém que viria para restabelecer a criação. Se você for no dilúvio, você vai ver um Deus que mostra que mesmo em meio ao mundo perdido, há possibilidade de salvação. Se você for em Davi, você vai ver promessas desde Samuel, do livro de Samuel, indicando o trono que haveria de permanecer em Davi, um trono que nunca cairia, um reinado que seria eterno a partir da raiz de Davi. Não à toa Jesus chamado filho de Davi, por essa raiz, por esse tronco. Mas você vai notar, principalmente nos escritos pós-exílicos, ou seja, nos profetas que escreveram, e mesmo nos escritos apócrifos da época do exílio de Judá na Babilônia, e também ao norte, quando foram dominados pela Síria, as 10 tribos que nessa época você vai se lembrar que estavam divididas, né? As tribos de Judá e Benjamim ao sul, com capital em Jerusalém, 10 tribos ao norte, com a capital em Samaria, como nós estudamos nos livros históricos. E você vai notar que, nesta época,
os escritos bíblicos direcionam-se muito para a vinda de um Messias. E destaca-se nesse ponto o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele tem declarações claras, diretas e literais sobre aquele que havia de vir, o sol da justiça que raiaria, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esperava-se, na perspectiva desses escritos, um rei que interpretou-se à época pelos judeus, fosse um rei que viria com majestade humana, que viria neste momento já da sua vida por fim a todas as coisas, com autoridade sobre todos os reinos da terra. E mais à frente você vai ver que essa diferença de interpretativa causou dificuldades, tanto é que aquilo que João diz, né, que o seu povo, os judeus, não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai notar que o povo não recebeu Jesus e não entendeu Jesus como Cristo, como ungido de Deus, o Messias, o Mexia do judaico, do hebreu, em razão justamente dele não vir com a autoridade, entre aspas, humana, não vir com a pompa, não vir com o reino visível, mas veio implantar o seu reino nessa terra. Alguns detalhes importantes. Esse específico está até fora da lição, mas é bom você se lembrar. O próprio nome de Jesus, do hebraico Yeshua, ele é um nome um derivado, né, uma derivação, na verdade, um encurtamento do nome de Josué. Josué, aquele que tem o livro na Bíblia, que sucedeu a Moisés, você vai ver o nome dele em hebraico, que é Iehashua. Quase a mesma coisa, a mesma raiz. Sendo que o nome de ambos tem um significado semelhante, que é salvação, libertação. Yahweh salva, né? Jeová salva. E este nome de Jesus, ele vem a partir da dificuldade de transliterar Yeshua para o latim, que foi feito na Septuaginta, né? Quando foi feita a tradução. E a expressão SH não tinha um equivalente, sendo que o final A também é um designativo latim para nomes femininos, que depois se tornou então Iesu, que no português veio a ser Jesus. Mas a raiz é a mesma e deriva do Antigo Testamento, que é o nome de Josué, que é um nome muito próximo, muito parecido. Você vai ver no Antigo Testamento e você vai ver promessas acerca do reinado de Cristo. Talvez uma das principais iniciais, sem mencionarmos já lá no Éden, do Gênesis, quando Deus, depois do pecado do homem, indica que viria um filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, mas você vê lá em 2 Samuel 7, você pode ler do 12 ao 16, vai estar aí na sua lição, na página 65, mas a parte final, quando ele diz: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, seu trono será estabelecido para sempre. Então o povo esperava sempre alguém que restabeleceria o trono de Davi. E esse restabelecer o trono de Davi deu a ideia a muitos de que seria um restabelecer com a autoridade, o poder e o domínio que Davi exerceu ao seu tempo. Davi foi um rei que exerceu domínio, que exerceu poder humano, então eles esperavam algo nessa perspectiva. E Jesus, ele veio com poder, com autoridade, mas para salvar vidas. Haverá um momento em que se apresentará com mais majestade e poder, tanto divino quanto humano, do que Davi teve. Isso está reservado para quando você for estudar a escatologia. Mas, neste momento, calha saber que o povo esperava um rei na forma humana, um que desse seguimento ao trono de Davi, mesmo em meio ao domínio romano, mesmo ao domínio de todas as nações dessa época. E você vê que essa espera, até em livros apócrifos, é citado aqui Salmo de Salomão, né, que não compõe o cânon bíblico, mas que eles esperavam um rei cuja majestade seria humana. Você vai vendo em reforço a isso até alguns salmos,
se você não pegar alguns outros, dá a entender isso por esses salmos, mas você vê em outros momentos e outros escritos que essa natureza não seria bem assim, como quando você vai, por exemplo, lá em Isaías 53 e outras passagens, em outros salmos. E você vai ver, por exemplo, nos Salmos 69, que fala também do sofrimento do Messias, então já mostra o Messias que viria sofrimento. Salmo 22, que é um belíssimo salmo, se você quiser ler depois em casa, que vai falar de traspassaram as mãos e os pés, e aqui é um salmo que indica uma profecia que se cumpriu em Cristo, quando ele diz lá que repartiram entre si as suas vestes, lançaram sorte sobre a minha roupa. Então, o que fizeram de fato na crucificação de Jesus. Então, você já via apontamentos de um Jesus que viria para sofrer pela humanidade, trazendo a salvação para o homem. O livro de Isaías é, quem sabe, o mais evidente nas profecias que tem acerca de Cristo. Não à toa, Isaías tem como alcunha o chamado profeta messiânico. Profeta messiânico por ser o profeta que mais falou com maior evidência sobre o reinado do Messias. E talvez o mais literal deles lá em Isaías 9, né, quando ele fala: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se regozijam na colheita. Segue falando até que ele chega mais à frente. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, a declaração mais forte que nós temos, depois ele vai falar do próprio sofrimento de Jesus mais à frente, no capítulo 53, ele vai falar profeticamente de algo que, quando estudar a escatologia, que vocês vão se lembrar que é o milênio, quando ele, lá em Isaías 11, ele vai falar de um período do reinado de Jesus, em que até os animais perderiam a ferocidade, enfim. No capítulo 11, ele vai falar do rebento do tronco de Jessé, ou seja, da raiz. Jessé era pai de Davi, da raiz de Davi, aquele que iria vir, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito. Então, narrando um período de extrema paz sobre o reinado de Jesus. Mas o que tem que ficar claro para vocês no Antigo Testamento sobre o Messias? Os apontamentos são proféticos e simbólicos. Então, você vai pegar ali em Gênesis, quando você vê Melquisedeque, que era ao mesmo tempo rei e sacerdote de Salém, que depois se tornaria Jerusalém, a cidade de Davi, e você vai ver em Hebreus e tanto em Salmos mencionar a ordem de Melquisedeque, de um termo geral do Messias, e você vai ver Hebreus voltando a utilizar isso como um símbolo, como um tipo bíblico. Melquisedeque é um tipo bíblico de Jesus, aquele que uniu em si mesmo a característica de rei e de sacerdote por toda a eternidade. Você vai ver Isaías dizendo e predizendo como seria. Você vai ver os próprios símbolos do Antigo Testamento. Um deles, talvez os mais evidentes, seja a instituição da Páscoa judaica. Você vai se lembrar que ali, quando estava o povo prestes a sair do Egito, uma das últimas pragas determinadas ali foi que a morte dos primogênitos. E aqueles que tiveram o sangue do cordeiro aspergido nos seus umbrais, o anjo da morte passou por cima, né? A passagem, a Páscoa, né? Ele passou por cima das casas, e essa passagem, essa Páscoa, é muito evidente quando o próprio Jesus encerra essa Páscoa e institui ele mesmo sendo o corpo e o sangue que a igreja deveria celebrar. Então vejam vocês que o Antigo Testamento é todo um apontamento para o Jesus que viria. E vindo Jesus, os escritos do Novo Testamento já são evidentes em trabalhar a sua divindade, humanidade e divindade. Então, são escritos essencialmente cristológicos, né? Cristocêntricos e cristológicos. Os evangelhos sinóticos têm, e aqui me permita lembrá-los que os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e João. Sinóticos porque eles são parelhos, né? Tanto nos fatos que eles trazem, na narrativa mais detalhada do contexto de Jesus, e principalmente em expor Jesus como rei que viria, como rei
dos judeus. É diferente, por exemplo, do Evangelho de João, que além de não trazer exatamente os mesmos fatos que vem narrado nos outros evangelhos sinóticos, ele é um livro que tenta trazer a divindade de Jesus, desde o começo, desde o primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, o Logos de Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele começa literalmente, João, narrando no seu livro, a trindade, a divindade de Jesus e a sua superioridade sobre qualquer criatura. Ele estava acima da criação. Os evangelhos sinóticos, portanto, vão trazer o Jesus filho de Davi. Expressão essa que é literalmente utilizada, inclusive narrada, quando você vê ali Bartimeu, por exemplo, cego, né, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando se fala do filho de Davi, está resgatando e justificando, entre aspas, aos judeus do tempo, que Jesus era cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre aquele que deveria vir. E esse cumprimento se dá exatamente no sentido de que Jesus veria, como nós lemos, no tronco de Jessé, raiz de Davi. Jessé é pai de Davi, né? E ele tenta justificar, é como se fossem escritos justificando aos judeus a razão técnica, bíblica, pelo qual Jesus era o rei dos judeus, o filho de Deus. João, ele vai além. João, ele não tenta justificar exatamente que ele era o rei dos judeus. João já começa a falar, ele é Deus. Então, o reinado dele é consequência do que ele já é em Deus. Porque antes que ele existisse, antes que ele se tornasse carne, ele já existia. João vai colocar Jesus como Deus, ou seja, aquele que existia anteriormente à sua própria vinda em carne na Terra. Por isso esse reconhecimento. E você vai ver, quando eles reconhecem Jesus, e a cristologia era objeto de discussão à época, você vai se lembrar lá em Mateus 16, 15, quando tem aquele diálogo, quem Jesus era, se era algum dos profetas, enfim, e Jesus vai perguntar aos discípulos, e Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai lembrar que Cristo, essa expressão Cristo, ele significa ungido. É muito análoga a Messias, Mexia, né, do judaico. E esse ungido é justamente trazendo a ideia, quem era ungido era considerado eram os reis, né, os grandes reis, aquele que era rei. Mas, além do Cristo, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, respondendo aquela pergunta, vai identificar: tu és aquele que cumpriu as promessas do Antigo Testamento, mas tu és Deus, porque tu é filho de Deus. E você vai ver, então, nos evangelhos sinóticos, o Jesus, o filho de Davi, e inclusive os evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, eles começam com genealogia. Então, pela indicação de início, você já vê que eles tentam trazer uma explicação bíblica para o cumprimento do fato de Jesus ser raiz de Davi. De um lado traz o tronco a partir de José, de outro a partir de Maria, por isso que às vezes tem gente que se confunde, né, porque os nomes das pessoas são diferentes, mas trazendo de um tronco de um lado, do tronco de outro, ambos raiz de Davi, ambos geração de Davi. E você vai ver também nesses evangelhos como que foi impactante para o povo ver um Jesus que veio para implantar um reino que naquele momento não era um reino visível. Era um reino invisível, um reino profético, um reino que via ser implantado inicialmente no coração dos homens para a salvação e que depois, quando Jesus voltasse, de fato, viria implantar o seu reino, inclusive futuramente com um novo céu, nova terra. Esse ponto, esse aspecto, impactou muitas pessoas, e o que levou muitos a não crerem em Jesus como o rei, o Cristo, né, o ungido, porque eles esperavam até essa força. Se você for ver, por exemplo, um fato interessante, até João Batista, aquele que Jesus disse que nascia de mulher, não havia maior que ele, que já tinha batizado Jesus, depois de já ter batizado Jesus, ele manda os seus discípulos, entre aspas, né, irem até Jesus, perguntar se ele era de fato Cristo. Porque até mesmo João tinha expectativa, ele estava preso naquele momento, por isso ele manda, né, as pessoas,
é cogitável você pensar que ele pensou assim, poxa, se ele é o Cristo, por que eu ainda estou preso? Porque eu pregava aquele Cristo que viria libertar os cativos. Só que João depois, até quando Jesus deu a resposta, provavelmente veio entender, porque Jesus respondendo aos discípulos, diz, olha, os cegos ouvem, os coxos andam, e é pregado o evangelho aos homens. Então João entendeu, creio eu, não é uma explicitação disso aqui, mas ele entendeu que esse reino e essa libertação eram mais do que um reino, uma libertação direta, física, humana, em poderio humano, mas era algo baseado e fundamentado no reino de Deus. Essa confusão gerou essa discussão quando você vai ver no Jesus em embate com os judeus, várias vezes isso é trazido à tona. Cadê teu reino, então? Até no momento da crucificação, era do que muitos zombavam dele. Se você é rei, então, essa identificação de Jesus como Cristo, raiz de Davi, foi uma das principais dificuldades dos judeus. João, quando ele vem para falar, então, no seu evangelho sinótico, aqui é o capítulo 3. Antes de eu falar do capítulo 3, é importante falar que nos evangelhos sinóticos, ele utiliza-se muito a expressão filho de Deus, filho do homem. Essas justificativas têm de duas ordens, né? A primeira é que usar filho do homem seria uma expressão de humildade por parte de Jesus. Outros dizem que pode fazer alusão a Daniel 7 como poderio de Jesus. Você vê que é utilizado em momentos distintos. Tem momentos que, de fato, é utilizada a humildade de Cristo. Né? Você vai lá em Mateus 8:20, que ele fala que o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça, mas, ao mesmo tempo, você vai lá em Marcos 14:62, e diz, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Então, é tanto o cumprimento de profecia, como está lá em Daniel 7, como uma indicação também da humanidade de Jesus. E o fato dele ser reconhecido como Filho de Deus é da natureza de Cristo, é da própria Trindade que nós explicamos na última lição. O capítulo 3, portanto, vai falar da teologia joanina, da cristologia joanina. Eu quero passar rápido por esse capítulo, porque vocês precisam ler isso na lição, porque a cristologia joanina ela é muito detalhada. Mas o essencial é que você, ao abrir o livro de João, ele expõe Jesus como o Cristo, mais do que o rei dos judeus, o Filho de Deus. Então, quando ele coloca o verbo que se fez carne, ele está trazendo algumas conclusões cristológicas. A primeira é que Jesus antecede a sua própria existência em carne. Isso é importante, parece óbvio, mas isso é importante porque nenhum de nós antecede a nossa existência em carne. Não nós evangélicos, né? O espírita pode crer que existem espíritos desencarnados ou coisa assim. Não. Nós cremos que Deus é quem cria a vida e dá a vida e coloca o espírito quando o homem e a mulher em família juntam-se e têm um filho. Então Deus cria. Ninguém tem a sua existência anterior à concepção, segundo Deus criou. A própria lei da concepção humana é uma criação de Deus. O multiplicai-vos, que você vê lá do Gênesis. Jesus, quando João fala do logos, do verbo de Deus, ele está dizendo de alguém que antecede a sua existência em carne, a sua existência humana. Ele está dizendo, portanto, que Jesus é Deus, que ele não foi criado. Lembre-se sempre disso. O fato, a doutrina da Trindade compreende que nem Deus Pai, Filho, nem Espírito Santo foram criados, eles sempre existiram. Algo que torna a dizer é inconcebível humanamente. Nós não conhecemos nada que não tenha sido criado, que não tenha início, meio e fim. Por isso que nós falamos de um Deus que está acima da criação, não se mistura com a criação, porque ele sempre existiu, enquanto a criação tem início, meio e fim. Isso posto, João vai trazer no seu evangelho o Logos de Deus, ou seja, Jesus é o cumprimento, é a palavra de Deus para salvar todos os homens. E o evangelho de João, ele é todo direcionado a explicar Jesus como Deus, a divindade de Jesus.
Desde o primeiro capítulo e passando capítulo a capítulo, desde os milagres, João vai mostrar um Jesus que era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, um Logos que existia antes da sua concepção em carne. O eu sou, né? Trazendo aquilo que está lá em Êxodo 3:14, João vai mencionar da mesma forma várias vezes Jesus utilizando essa expressão. Por uma vez especificamente no mesmo sentido, como você vê lá em João 8:56, 59, quando Jesus diz: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, que foi uma época que Jesus teve que até fugir, porque isso que ele disse para o judeu da época era uma blasfêmia das maiores, porque ele utilizou a expressão que o próprio Deus utilizou lá em Êxodo 3:4, quando ele vai falar com Moisés, e Moisés perguntando como que devo te chamar, como que nós devemos te chamar. Ele fala: olha, diga ao povo que eu sou o que sou. Diga mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então Jesus, e João faz questão de narrar essa parte, porque Jesus precisou ser fugido, entre aspas, porque o povo se enfureceu, mas Jesus vai dizer: eu sou, porque eu sou Deus. E mais do que isso, João vai trazer vários eu sous, entre aspas, me perdoe pelo plural estranho, que Jesus vai trazer, que são das mais belas passagens de Jesus. O Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Ele vai dizer também: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso você vai ler aí. Eu sou a videira verdadeira, enfim. São vários eu sous, porque Jesus é tudo para nós, que cremos que ele é o Filho de Deus que nos traz a vida eterna. Na Cristologia Paulina, quando nós falamos de Cristologia Paulina, nós estamos falando das 13 cartas do apóstolo Paulo e toda teologia, toda cristologia que ele trouxe nelas, você vai notar que existe uma diferença, né? Porque os evangelhos, eles trazem um Jesus muito próximo da realidade dos discípulos. Mesmo Lucas, que também não conviveu, muito provavelmente não conviveu diretamente com Jesus, ele pegou relatos próximos de pessoas que conviveram com Jesus. Paulo não conviveu diretamente com Jesus, não caminhou os 3 anos de ministério terreno de Jesus como os outros discípulos. Mas Paulo foi discipulado pelo próprio Cristo. Além do encontro e transformação, Paulo narra por diversas vezes de ter recebido a instrução do próprio Jesus. Então, uma diferença das cartas paulinas é que tem menos proximidade de Jesus como pessoa e mais direcionamento para Jesus como Salvador dos homens. Quando você vai, por exemplo, para a carta aos Romanos, que é talvez a das maiores cartas da teologia cristã, se você juntar Romanos e Hebreus, você tem essencialmente toda a teologia cristã. Romanos vai falar da salvação, como que ela aconteceu, por que que ela precisava acontecer, e todo foco em Jesus, o único que é apto a tirar o homem das trevas e colocar os homens na luz da salvação. Quando Paulo vai escrever as igrejas, ele sempre vai focar um Jesus que deveria ser honrado, uma santidade que deveria ser respeitada em razão desse vínculo com Jesus, mas um Jesus mediador, salvador, que leva o homem à vida eterna. Então você vai notar que a cristologia das cartas de Paulo, ela é menos direcionada ao cotidiano de Jesus, onde ele dormiu, o que ele falou, as parábolas. Você não vai achar parábolas de Jesus nas cartas de Paulo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você vai achar o Paulo que já pregava amplamente nas viagens missionárias, ele fez isso, nas igrejas implantadas ele fez isso, pregava um Jesus Salvador. Uma graça que havia se manifestado em Jesus. Um pecado que leva à morte, mas um Jesus que conduz à vida eterna. Então ele vai falar essencialmente da obra redentora de Jesus. Como Jesus, pelo que ele fez, era capaz de tirar o homem das trevas, colocá-lo na luz.
como que Jesus cumpriu em nós o ministério de reconciliação. Ele diz isso em Coríntios literalmente, tirando-nos do pecado e da condenação eterna, colocando-nos à presença de Deus. Então, também é muito rica a menção. O Paulo ele utiliza por diversas vezes a figura, a expressão Kyrios, né, para se direcionar a Cristo, né, ao Senhor, Senhor com autoridade que ele via em Jesus. Por fim, e aqui concluo a nossa aula hoje, até por ter dado errado, eu creio que serei mais breve para vocês poderem ler na lição, por isso trazer os pontos principais. Por fim, nós temos a Cristologia em Hebreus, capítulo 5, versículo 99, que é um livro voltado essencialmente para expor Jesus como sendo superior às criaturas, superior aos anjos, superior aos profetas e sendo, de fato, o único que leva o homem até Deus. Um sacerdócio eterno, supremo e distinto de tudo que essa terra havia provado anteriormente. Assim, você vai lá em Hebreus, lembrando que Hebreus é um livro com um escritor não identificado, você vai achar teorias que falam que foi Paulo, outros que foi Pedro, outros que foi alguém desconhecido, enfim, nós não temos a identificação do escritor, mas o escritor é extremamente cristocêntrico, cristológico, ao escrever de Jesus, e desde o começo ele vai falar da superioridade de Jesus. Inicialmente, a superioridade de Jesus sobre os anjos. Em que consiste a superioridade de Jesus sobre os anjos? Ele já começa lá em Hebreus 1, 3 e 4, vai dizer: se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Por que Jesus é superior aos anjos? Primeiro, porque ele é Deus. Compartilha a natureza de Deus. Isso é doutrina da Trindade. Segundo, porque foi Jesus, e nenhum anjo, que morreu para dar a vida eterna a todos os homens. Terceiro, os anjos, ainda que seres celestiais, situam-se na situação de criaturas. Ainda assim, criaturas. Enquanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não situam-se dentro do contexto de criação, mas de criadores. Então, a superioridade em Hebreus é desenvolvida sobre esse aspecto. O segundo ponto, e no mesmo sentido, ele vai falar da superioridade de Jesus sobre os profetas, e utiliza especificamente Moisés, quando você vai lá em Hebreus 3, versículos 2 a 6. E a superioridade de Jesus sobre os profetas, inicialmente, por que é falado isso em Hebreus? Para não dar a ideia de que Jesus era apenas mais um dos profetas. Um que era cheio de Deus, um que manifestava coisas de Deus, mas que era apenas mais um dos profetas. E não era isso. Porque Jesus foi o Filho de Deus encarnado que veio para trazer salvação aos homens. Então, ele não era criação, ele era criador, como Deus o é. Ele não era um homem com boas virtudes, ele era Deus e veio redimir a humanidade. Então, um Cristo que é superior a qualquer profeta. E, por fim, um Cristo que é segundo a ordem de Melquisedeque, é utilizada essa ordem, um tipo bíblico, vai se lembrar lá de Gênesis, que é superior ao sacerdócio levítico. E aqui eu concluo. Por quê? O sacerdócio levítico, você vai se lembrar, que era um sacerdócio voltado para a redenção do pecado local e temporal localizado no Antigo Testamento do povo. Então, o sacerdócio levítico ele tinha como perspectiva ser uma sombra, uma indicação daquilo que aconteceria em Jesus. O povo, através do sacrifício de animais, disseminaria, tiraria o pecado que estaria sobre aquele animal para obter o acesso a Deus através de um sacerdote. Lembrando que não era qualquer pessoa que poderia queimar no fundo de casa um animal, teria que ser feito sobre o rito levítico, que está lá no Antigo Testamento. Jesus ele é o sacerdote perfeito. Primeiro porque, não por animais, mas pela própria vida, ele se entregou por nós. Segundo, não era um sacrifício temporal, localizado, mas todos aqueles que creem em Jesus, em qualquer época, têm nele a vida eterna e o acesso a Deus. Terceiro, ele se colocou na posição de intercessor para nós para sempre.
Então, o intercessor entre nós e Deus não é o pastor. O intercessor é sempre Jesus. O pastor, o obreiro, o servo de Deus em geral, é aquele que vai falar às pessoas sobre quem é Jesus, que vai reforçar a pregação do evangelho, mas nunca se colocar na função de intercessor entre Deus e os homens. Terceiro, um sacerdócio que é da ordem de Melquisedeque utiliza esse símbolo porque Melquisedeque foi rei de Salém, que se tornaria futuramente Jerusalém, lá em Gênesis. E Melquisedeque era sacerdote também. Então, Jesus, que ele era sacerdote eterno por nós, intermediando-nos diante de Deus, mas que é rei dos reis, senhor dos senhores e revestido de toda autoridade. Então, não seria um sacerdote vindo da descendência arônica, né, de um sacerdote levita, mas o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque excede aquilo que o sacerdote seria. Ele é plenamente o mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, e também plenamente rei, senhor dos senhores, e tendo a mesma natureza de Deus. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês. Leiam essas páginas, são riquíssimas. Talvez essa unidade 2 seja a principal deste livro. Então, leia, entenda, e nós estaremos juntos até as últimas lições. Qualquer dúvida, basta me ligar, basta procurar que nós conversaremos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus.